este é o primeiro encontro dos advogados portugueses. Que seja o primeiro de muitos. Que seja o primeiro de muitos. Os advogados jovens têm problemas específicos. Foram aqui elencados pelo Presidente do Instituto, o Dr. Eliseu Lopes. Têm situações específicas. Têm problemas que são específicos dele. Nós não queremos manter a prática que vinha sendo seguida de não nos importarmos e deixar que o mercado escolha os melhores e segregue e afaste alguns advogados. O mercado não pode exercer funções reguladoras da profissão. Essas funções competem à ordem. Porque se há profissão, poucas profissões há como a nossa, que têm uma tamanha e uma tão intensa composição da ética e da deontologia. O mercado não tem ética. O mercado é a lei do mais forte. E muitas vezes o mais forte é aquele que utiliza processos menos dignos, processos eticamente mais condenáveis e reprováveis. Portanto, a Ordem dos Advogados está empenhada em apoiar todos os advogados. O seu compromisso, e eu sou bastonário dos advogados portugueses e não sou bastonário dos estagiários. Queremos que dos estagiários entrem na Ordem os melhores. Não vão entrar todos. Não podemos ter na Ordem dos Advogados as portas abertas aos milhares e milhares de licenciados que as dezenas de cursos de direito que existem em Portugal lançam no mercado. É a altura de dizer aqui, mais uma vez, e lançar uma crítica muito forte aos sucessivos governos e às sucessivas direções da Ordem dos Advogados que estiveram caladas perante a proliferação escandalosa de cursos de direito em Portugal. Foi um chorudo negócio de milhões e milhões de contos que explorou, sem escrúpulos, as ilusões e as esperanças de uma juventude numa sociedade onde havia pouco lugar para eles. Sobretudo, há poucos a preocupar-se com os seus problemas. Hoje, aqueles que estão instalados, seja onde for, têm tudo. Os que aparecem e querem ter a sua oportunidade, muitos deles têm que ir para o estrangeiro. De súbito, em Portugal, eu sou, não sendo assim muito velho, formei-me quando havia 3 faculdades de Direito em Portugal. 3 escolas de Direito. Poucos anos depois, havia cerca de 30 cursos de Direito espalhados por todo o país. Cursos de Direito que muitos deles estão verdadeiramente sul-americanizados. Que degradou o ensino de Direito. Hoje ninguém reprova num curso de Direito, ou poucas são as escolas que reprovam nos cursos de Direito. Porque se reprovarem, eles vão procuram aquela onde se reprova menos. E são as tais leis do mercado que não se podem aplicar a determinadas situações. Há cursos de Direito que se tiram unicamente pela conjugação de 2 requisitos. O do curso de prazo e o pagamento das pesadas propinas que são e das prestações que são obrigados a pagar. Algumas são de 300 euros por mês. Há cursos de Direito que são criados em todas as circunstâncias. Alguns deles são até são pós-laborais, em que as pessoas cumprem 7, 8 horas de trabalho diário, vão depois ter umas aulas, pagam as propinas, e no final dos 5 anos, que agora baixou para 4, e em algumas até baixou para 3 anos, recebem o diploma. E vêm logo a correr inscrever-se na Ordem. Reformados, vêm logo a correr inscrever-se na Ordem. Não podemos estar nestas condições. A função reguladora da Ordem inclui o acesso à profissão. E por isso é que estamos a fazer reformas nesta matéria. O acesso à profissão de advogado, o acesso ao estágio, vai ser necessário para aceder ao estágio, um exame nacional de acesso para os bacharéis em Direito, que muitos agora chamam-se licenciados. O Estatuto diz que podem inscrever-se no estágio os licenciados em Direito. O
estatuto foi escrito quando a licenciatura tinha 5 anos em Direito e havia o grau de bacharel, que eram 4 anos ou 3 em algumas universidades. Portanto, aqueles licenciados pós-Bolonha, que se licenciaram com menos de 5 anos, vão ter de fazer um exame nacional de acesso ao próprio estágio. Os que se licenciaram antes, com 5 anos, ou aqueles que, tendo sido licenciado pós-Bolonha, completarem o mestrado, podem inscrever-se sem o Exame Nacional de Acesso. Aqueles que se licenciaram com 3 anos ou com 4 anos, vão ter que fazer um Exame Nacional de Acesso. E o primeiro Exame Nacional de Acesso foi ontem marcado pelo Conselho Geral para o próximo dia 30 de março. E as inscrições vão estar abertas entre o dia 8 de fevereiro e o dia 1 de março. Unicamente para aqueles que se licenciaram com menos de 5 anos. Nós queremos que os advogados tenham boa preparação. Se há um drama na advocacia portuguesa. Muitos dos problemas dos advogados portugueses decorrem da má formação que recebem na Ordem dos Advogados. Má formação. Tenho que o dizer com muita mágoa. Se compararmos o primeiro dia que um advogado, depois de receber a sua cédula na Ordem, vai a um tribunal, com o primeiro dia que um procurador, depois de ser investido nas funções, vai a um tribunal, com o primeiro dia que um juiz, depois de receber as suas funções, vai a um tribunal, a diferença entre os 2 magistrados e o advogado é abissal. Isto deveria envergonhar-nos a todos e deveria fazer com que todos refletíssemos. E isto mantém-se há anos. E todos nós sabemos, porque por lá passamos, dessas dificuldades, dessa má preparação. E isso origina muitas das distorções que hoje existem no relacionamento entre advogados e magistrados. Lamentavelmente, os magistrados estão muito melhor preparados do que os advogados para exercerem as suas funções, para trabalharem nos tribunais. E eu quero, esta direção da Ordem dos Advogados, queremos mudar isso. Eu entendo que o advogado deve estar melhor preparado, técnico-juridicamente, e balizado deontologicamente, mas deve estar melhor preparado que um próprio juiz. Porque o advogado muitas vezes tem que questionar, por via de recurso, as decisões do próprio juiz. E só se pode pôr verdadeiramente a decisão em causa se estivermos melhor preparados do ponto de vista jurídico do que aqueles que a proferiram. E isto é um desafio também para os jovens advogados. Não